Olá, gente, bom ver vocês outra vez aqui no nosso canal. Fico muito feliz e agradeço se vocês gostarem do nosso conteúdo, por dar um joinha, por compartilhar ou colocar um comentário, gente. Hoje nós vamos falar do desastre das armas americanas na Ucrânia. Nós temos hoje um especialista que fala como os sistemas estão fracassando nesse conflito, que já demora há 3 anos e meio e para nós sempre foi, ou está sendo vendido, né? Alta tecnologia, nós vamos acabar, nós vamos deixar de joelho, e nada disso aconteceu, gente. E esse respeitado jornalista que nós temos hoje aqui, ele disse como o equipamento americano, no sentido das armas, realmente em parte fracassou na frente da guerra, gente. Por quê? Porque muitas vezes esse material é usado para treinamentos, etc. E assim se acha que no futuro conflito possa ser usado, possa ser realmente confiar neles. Mas é diferente fazer um treinamento de 2 semanas e nessas 2 semanas você trabalha com esse armamento 3, 4, 5, 6 horas do que ter uma guerra onde a qualquer hora, dias, semanas, meses, anos, o equipamento tem que funcionar. E essa é a grande diferença, faz com que o material muitas vezes não é aquilo o que prometeu, né? E a tecnologia, então, também muitas vezes fracassou. E a precisão, muitas vezes também deixou a desejar. A guerra na Ucrânia desmascarar o mito das super-armas americanas. HIMARS e similares estão falhando em grande escala. Interferências do GPS, falhas, mau funcionamento, grande parte disso fracassa na rede de defesa russa. A amarga verdade, a tecnologia ocidental também tem parte da culpa pelo desastre. O respeitado jornalista americano Andrew Cockburn, editor da Harper's Magazine em Washington, desmantela a imagem de suposta superioridade da tecnologia de armas dos Estados Unidos em uma reportagem sensacionalista. A guerra na Ucrânia se tornou um desastre para o aparato, de defesa dos Estados Unidos. Não apenas por causa da derrota iminente da Ucrânia, mas porque os combates expuseram impediosamente a profundidade das deficiências estruturais do sistema militar americano. Bam, gente. Tapa na cara, gente. Né? Então não são minhas palavras, gente. São palavras desse jornalista, editor da Harper's Magazine. Né? Não esquecem disso. A revelação de Cockburn foi publicada pela primeira vez em inglês em seu blog Spoils of War. Agora saiu aqui. Spoils of War. E em seguida em Responsible Statecraft. O autor de vários livros de não ficção, incluindo os Spoils of War 2022 e Kill Chain 2016, mostra como o excesso de confiança, a fé na tecnologia e os interesses econômicos cegaram o Pentágono, como consequências fatais nas linhas de frente. A guerra na Ucrânia foi um teste de estresse implacável, escreve Cockburn, que expôs implacavelmente as falhas fundamentais do sistema de defesa dos Estados Unidos. Particularmente amargo é o fato de que muitos sistemas alardeados como revolucionários estavam condenados desde o início. De acordo com Cockburn, entre eles estão drones, Switchblade, tanques MU Abrams, mísseis Patriot, obuses
M777, projetis de artilharia Excalibur, mísseis HIMARS, bombas guiadas por GPS e drones Skydio com inteligência artificial. Então vocês veem um grande pacote que ele está a reclamar aqui e ele também vai dizer por quê. Segundo Cockburn, todas essas armas foram lançadas em combate com grande alarde e altas expectativas, mas sofriam das mesmas fragilidades sistemáticas. Vulnerabilidade técnica, falta de testes operacionais, baixa produção e uma liderança militar que reprima críticas para não comprometer orçamentos e carreiras. O drone Switchblade, um desenvolvimento americano com preço de $60 mil cada, revelou-se praticamente inútil. Inútil contra alvos blindados, como escreve Cockburn. As tropas ucranianas prontamente o substituíram por drones chineses de $700 encomendados online. Numa guerra, gente, né? Do chinês encomendado online. Uma crítica simbólica ao sistema de defesa americano. O tanque M1 Abrams, altamente blindado, também falhou miseravelmente. Perturbadoramente vulnerável a drones russos, frequentemente defeituoso e, por fim, retirado de combate. Vários foram destruídos e pelo menos um foi capturado pelo russo e exibido em um parque em Moscou, ao lado de outras armas da OTAN. O obus M777, originalmente aclamado como uma maravilha de precisão, também fracassou. Muito vulnerável às duras condições de combate prolongado. Os canos se desgastam rapidamente e as peças de reposição estão disponíveis apenas na Polônia, bem atrás das linhas de frente. A isso se soma um gargalo crítico. A munição de 155 mm necessária é notoriamente escassa. Os Estados Unidos dependem de uma única fábrica obsoleta em Scranton, Pensilvânia, que não consegue atender à demanda. Cockburn chama isso de política industrial equivocada que tem sido constantemente exacerbada desde a era Clinton. A culpa recai sobre as desastrosas concentração da indústria de defesa dos Estados Unidos em alguns monopólios. Apesar dos apelos urgentes do presidente Zelensky por mais mísseis Patriot, Cockburn duvida abertamente de sua eficácia. Eles foram facilmente alvejados pelos russos na defesa de Kiev. Sua eficácia contra mísseis balísticos está diminuindo significativamente e, ainda assim, as entregas continuam. Inicialmente, os mísseis HIMARS foram considerados eficazes contra depósitos de munição russo. Mas Moscou reagiu rapidamente. Os alvos foram descentralizados, camuflados e a utilidade dos HIMARS diminuiu drasticamente. A maior fraqueza, no entanto, é técnica, a navegação por GPS. Os sistemas americanos de última geração dependem de um sistema que sistematicamente interrompe a Rússia, com sucesso crescente. A especialista ucraniana em drones Maria Belinska expressa isso de forma direta e dura. A maioria dos sistemas ocidentais se mostrou inútil devido à interferência russa. Ela continua: você pode voar e atirar o quanto quiser em um campo de treinamento no Texas. Então certos sistemas entram em guerra e são simplesmente neutralizados pela guerra eletrônica russa. Um alto funcionário americano também confirma o desastre. William LaPlante, subsecretário de Estado do Pentágono, relatou em uma conferência de CNN
SAS sob uma nova bomba guiada por GPS, desenvolvida especificamente para os HIMARS, produzida pela Boeing sem testes sob pressão de tempo. Aí vocês podem ver como são as coisas. Simplesmente não funcionou, admite LaPlante. Foi desviada do curso por bloqueadores russos. O elogiado drone Skydio do Vale do Silício também falhou miseravelmente. Apesar dos sistemas de inteligência artificial que, segundo o fabricante, conseguem ver, entender e reagir em tempo real, ele foi simplesmente desviado do curso por bloqueadores russos de GPS. Cockburn acusa os militares americanos de ignorarem deliberadamente todas essas falhas, por motivos egoístas. Poucos estão dispostos a denegrir os produtos de empresas que lhes oferecem cargos lucrativos em conselhos após a aposentadoria. Cockburn também relembra a célebre contra-ofensiva ucraniana de 2023. Segundo estrategistas americanos, com treinamento, equipamento e liderança ocidental de última geração. Mas o resultado? Um fracasso imediato e total. Os planejadores, diz ele, ficaram surpresos com os campos minados, as defesas e a eficácia dos bloqueadores russos. Desde então, a Ucrânia está em retirada e perdeu suas reservas militares. Soma-se a isso um problema bem conhecido, mas frequentemente ignorado: a corrupção. Dessa vez, não em Washington, mas sim em Kiev. A notória corrupção do país, bem conhecida pelos governos ocidentais, mas em grande parte ignorada pela imprensa ocidental, é atualmente particularmente evidente das defesas em ruínas ao redor de Kharkiv. Critica Andrew Cockburn. Ele aponta para uma investigação controversa de especialistas ucranianos em anticorrupção, Martina Boguslavets, publicada no Ukrainska Pravda. Segundo a reportagem, vastas somas destinadas à construção de fortificações ao redor de Kharkiv foram simplesmente roubados. Centenas de milhões de dólares foram para empresas de fachada com pessoas de fachada, muitas das quais tinham antecedências criminais, estavam altamente endividados ou continuavam trabalhando em turnos. A administração regional de Kharkiv concedeu os contratos sem licitação, às vezes a indivíduos que aparentemente nem sabiam que eram oficialmente diretores gerais. Boguslavets fala de uma rede de empresas de fachada, supostamente controlados por membros do governo, e pede investigações completas. Explosivo nisso, o relatório de Boguslavets baseia-se exclusivamente em documentos publicamente disponíveis, acessíveis a qualquer pessoa interessada. Mas, diz Cockburn, aparentemente, isso não inclui os numerosos correspondentes americanos que cobriram a guerra. Uma das lições centrais dessa guerra é o desmascaramento de um mito ocidental fundamental: a crença na superioridade tecnológica. Andrew Cockburn alerta: a guerra na Ucrânia é um desastre para o armamento americano. E não apenas porque nossa ajuda não conseguiu salvar a Ucrânia da retirada e de uma possível derrota. Muito mais grave, a guerra expôs implacavelmente as profundas e fundamentais fraquezas do nosso sistema de defesa.
Achei bastante interessante, por isso eu trouxe para vocês. Forte abraço, até no próximo vídeo, muito obrigado a todos e até mais, gente. E não esquecem de comentar, hein? Bem importante para todos nós até.